Pessoal, boa noite a todos. Então, sejam muito bem-vindos aí à nossa disciplina de plano de negócios aqui da Uniswan, caminhando aí para a reta final do nosso curso, reta final do nosso projeto. Hoje nós já vamos encerrar a unidade 3 aí, ou se não der tempo de encerrar, praticamente encerrar, mas eu acho que dá tempo de encerrar, para a gente ficar aí depois, o restante desse mês, próximo mês aí, só por conta de olhar esse trabalho, ajustar trabalho, vai dar tudo certinho, né? Já começar a preparar a apresentação. Se Deus quiser, vai dar tudo certinho, será uma noite de apresentações maravilhosa. Pessoal, então olha só, na aula passada eu tinha começado a falar dos OKRs, que é o último assunto lá do plano de marketing, né, do capítulo 3 do plano. Hoje, na aula do segundo tempo, na aula de projeto, eu vou falar sobre aquela segunda parte da planilha do plano financeiro. E aí, ó, nós liquidamos toda a matéria. Depois eu não vou ter mais matéria nova para explicar mais nada para vocês. Tem a unidade 4 aqui de plano de negócio, mas ela já nem vai falar mais, nós nem vamos ficar falando mais do plano de negócio. Aí eu vou falar sobre os investidores anjos, um assunto final mais leve lá, mais light, enquanto a gente vai finalizando o plano lá na matéria de projeto, na matéria do segundo tempo, matéria de projeto. Então, pessoal, sem mais delongas, deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. Então, pessoal, olha só, relembrando aqui o que a gente começou a ver na aula passada. Eu tinha começado a ver com vocês sobre os OKRs. Na aula passada eu falei dos objetivos, né? Falei daquela metodologia SMART, para você aprender a criar objetivos específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais. Né? O SMART, cada letrinha vem de uma coisa do inglês, o S de specific. M de mensurável, vem do inglês, né? Mas traduz como mensurável mesmo. O A de alcançável, o R de relevante e T de temporal. Então, seus objetivos, suas metas, eles têm que ter essas características. E aí eu falei para vocês, eu contei uma historinha, né, do início lá do OKR, eu mostrei lá o BSC, o Balanced Scorecard. Eu não expliquei muito a fundo o Balanced Scorecard, mas só para vocês entenderem, né, que eu falei na aula passada, que os OKRs, essas novas metodologias para analisar uma empresa através de indicadores, isso começou com o Balanced Scorecard. Então, hoje, eu falei para vocês, hoje é meio difícil você chegar numa empresa e o diretor lá falar que lá eles adotam o Balanced Scorecard. É difícil. Mas você pergunta, mas vocês usam indicadores? Sim. Então, ou seja, eles não falam que usam o Balanced Scorecard, mas usam indicadores para tudo. Porque, na verdade, houve uma evolução. O BSC, quando foi criado, eles criaram 4 perspectivas. Eles criaram indicadores para a área financeira, indicadores para a área do cliente, indicadores para a área dos funcionários, para os controles internos, e indicadores de inovação, dessas coisas e tal, de aprendizagem, quanto a empresa está sendo inovadora, tal. Só que, a partir disso, as empresas foram extrapolando isso aí, foram criando novos indicadores. Então, hoje, na verdade, uma empresa moderna e hoje, ela usa um painel de indicadores, é um conjunto de indicadores que muito mais abrangente do que o Balanced Scorecard. Então, por isso que a empresa não vai falar para você que usa o Balanced Scorecard, mas ela usa indicadores. Dificilmente você vai chegar numa empresa grande aí, uma empresa moderna, bacana, que não tenha indicadores de desempenho para medir, para monitorar, muito difícil, né? E aí, gente, o OKR foi também uma evolução, porque, na verdade, o termo OKR foi uma terminologia mais bonita que deram. Esse termo começou sendo utilizado pelo ex-CEO lá da Intel, Andrew Grove, logo depois que surgiu esse BSC,
ele idealizou vários indicadores lá para a Intel, botou aquilo em prática, a coisa funcionou. E aí um cara que conhecia ele, que era da Google, a Google estava sendo criada, um dos diretores lá da Google, logo no início da Google, que era uma jovem empresa ainda em 99, tinha 40 funcionários, ele pegou essa ideia lá dos OKRs do Andrew Grove e adaptou ele lá para a Google, né? Botou numa mesa de ping-pong, botou todo mundo ao redor ali da mesa, explicou para todo mundo ali aquela nova metodologia, os OKRs de cada setor, e tal, 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 e eles começaram a adotar aquilo ali na Google, e aquilo foi dando certo, a Google foi crescendo, né, extraordinariamente, e quando a Google virou o que virou aí, então muita gente fala, cara, o que essa empresa está fazendo que virou essa gigante toda? Ah, eles usam o tal de OKR. Aí o povo começou a especular e começou a estudar isso, OKR, e aí que o OKR veio realmente à tona no mundo. Então, é uma coisa assim, relativamente nova. Eu confesso que eu acho que eu ouvi pela primeira vez mesmo o termo OKR, se eu não me engano, foi em 2016, 2017, tem poucos anos agora. Isso era pouco falado. De algum tempo para cá que isso começou a ser muito falado das empresas. E hoje está sendo muito falado. Aí, de uns 3 anos para cá, o negócio bombou. Essas grandes organizações aí, todas estão falando de OKR, né? Então, na aula passada eu já tinha falado sobre isso. Eu vou pegar a partir daqui, então, mesmo que eu já tenha falado na aula passada, não tem problema não, vamos dar uma reprisada aqui. Então, de onde vem o tal do OKR? Por que é esse termo? É porque o O vem de objectives, são seus objetivos. Na verdade, quando eu estou falando do OKR, eu estou falando daquele sisteminha que eu estou falando para vocês há anos, né? Falava em outras matérias. Você criar um objetivo e uma meta. O KR é a meta, simplesmente isso. O KR é o Key Result, traduzindo Key Result, o indicador-chave de resultado. A meta que você está perseguindo tem um objetivo e uma meta. Então, o autor aqui está falando sobre isso, olha lá, objetivos, olha lá, né? E eles apresentam uma direção clara que a empresa pretende conquistar, né? Como lá naquele exemplo lá, nós precisamos aumentar nossas vendas, precisamos reduzir o custo. É aonde a gente quer chegar. Então, é o objetivo. Cada objetivo pode ser formulado não apenas para tornar claro o que se deve buscar, mas também para manter todos engajados, para que todos saibam para onde a empresa está caminhando. Não pode ser, lembra daquela empresa lá? O cara falou, vamos para onde o vento nos levar. Falei, nossa senhora, parecida, Jesus amado, né? Como é que o presidente fala isso? Vamos para onde o vento... Então, você tem que ter os objetivos, é aumentar a venda, reduzir custo, conquistar fatia de mercado, melhorar o atendimento ao cliente, melhorar nosso clima de trabalho. Tem diversos objetivos que você precisa traçar para a sua empresa. Melhorar nossos desempenhos nas redes sociais. Até então, isso aí eu estou falando dos objetivos. Mas eu preciso de algo mais. Eu preciso da meta. Porque senão o objetivo fica vago. Lembra? Aquilo que eu tenho falado constantemente com vocês. Né? Às vezes eu sou meio repetitivo com certas coisas. Vocês me desculpem, mas é porque eu sei que aquilo ali é importante, o aluno precisa gravar aquilo. Tem que entrar na cabeça do aluno. Você não pode, depois de eu falar aqui, sair do curso, chegar lá na empresa, lá você não sabe a diferença de objetivo e meta? Pelo amor de Deus. Vou ficar triste se eu souber disso, né? Então, alguns exemplos aqui, eu já citei vários aqui, mas olha lá, ó, tornar autoridade no mercado, oferecer um suporte espetacular ao cliente, e escalar consideravelmente as vendas, aumentar, né, as vendas, reduzir custos, melhorar o clima organizacional, tem diversos tipos de objetivos. Mas aí, o que o autor aqui fala? Está faltando alguma coisa. Eu não posso simplesmente traçar um objetivo desse jeito que está aqui. Fala, todos esses alvos são claros e específicos. Não deixam dúvida do foco da empresa. Mas ainda depende de algo mais. Está faltando alguma coisa. O que está faltando ali? A meta, ou seja, o Key Result. O KR está faltando.
Aí, olha lá, vamos ver tal do KR, o que o autor aqui fala. Key results. Sem essa parte do planejamento, ficaria muito difícil alcançar os objetivos propostos inicialmente. Afinal, é preciso mensurar, dar números, percentuais, prazo. Lembra aquela velha historinha que eu conto, né? Precisamos aumentar a venda. Chegou lá, aumentou, passou para 102 mil. Era 100, passou para 102. Atingiu o objetivo? Atingiu. Tá bom, não sei. Eu não tinha uma meta, eu não tinha um número, eu não tinha um percentual, não tinha nada. Então, fica vago. Sem essa parte do planejamento, fica difícil você mensurar se realmente atingiu o objetivo. Agora, se eu falo, precisamos aumentar as vendas em 20%, aí eu vou ter como medir. Chegou no final dos 4 meses lá, se eu medir, foi para 102, eu vou poder falar, opa, está ruim, passamos longe da meta. Né? Então, essa meta ela é fundamental. Olha lá, o que resulte, o KR serve de parâmetro para se determinar o quanto a empresa está perto de atingir o objetivo, se ela já atingiu o objetivo. Em outras palavras, são metas que ajudam diretamente na conquista do alvo principal. Para que você entenda melhor, vamos usar os mesmos objetivos citados anteriormente, mas dessa vez com a ajuda dos key results. Ó, como exemplo aqui, né, eu tinha falado de um primeiro objetivo, que aí o autor está chamando de objetivo #1, tornar-se autoridade no mercado. Aí, olha aqui, para você ver, aí esses autores que pegaram e idealizaram o OKR, eles também trouxeram uma novidade para a gente. Eles falaram o seguinte, ó, você não deve criar apenas uma meta para cada objetivo. O ideal, presta atenção, que isso é importante, eles falam o seguinte, o ideal é que você tente criar algo aí de dois ou três KRs para cada objetivo. 3 é o ideal, talvez. Por que eles pedem para que eles nos ensinam a criar 2 ou 3 KRs para cada objetivo? Porque se você cria uma meta apenas, um KR apenas, pode ser pobre para você chegar à conclusão de que você atingiu aquele objetivo seu. Se for um objetivo de vendas, de repente você vai conseguir com uma meta só. Aquela meu exemplo, né? Qual é o objetivo? Aumentar as vendas. Em quanto? 20% nos próximos 4 meses. Se chegar daqui 4 meses, aumentou em 20%, você vai falar, opa, beleza, batemos a nossa meta. Agora, vamos ver outros exemplos para você entender. Se eu traço aqui o objetivo, #1, tornar-se autoridade no mercado. Aí olha aqui para você ver, o autor aqui, ele nos dá 4 exemplos de metas que eu poderia criar. 4 KRs, ó. KR #1, que ele falou assim, ó, uma meta inicial minha é ranquear em primeiro lugar no Google para uma palavra-chave específica em um mês. O que é ranquear em primeiro lugar no Google para uma palavra-chave, né, gente? Olha só. Vou dar um exemplo aqui para vocês aqui. Espera aí um pouquinho. Eu sei que muitos de vocês aí são bandidos nessas áreas aí de marketing digital, mas às vezes pode ter gente aí que não tenha tanta facilidade com o marketing digital e não sabe exatamente o que é ranquear em primeiro lugar. Então, vamos dar um exemplo ali, né? Vou compartilhar de novo a minha tela aqui. Só um minutinho. Cadê a tela? Ó, vocês devem estar vendo o meu Google aí, né? O que é ranquear? Vamos supor que eu mexo lá na área de administração de condomínios, né? Então, ó, eu trabalho lá numa empresa lá de Ipanema, trabalho não, né, gente? Eu presto lá um serviço de consultoria lá para a empresa. Não sou funcionário, não. Mas digamos que uma pessoa agora está precisando de uma proposta de uma administradora de condomínio lá em Ipanema, por exemplo. O que o cara vai fazer? Ele vai chegar aqui no Google, ó,
Primeira coisa, administradora de condomínio, Rio de Janeiro. Qualquer um de nós faria. Eu, essa semana, estava precisando de uma loja de instrumento musical aqui no Meier. É a primeira coisa que a gente faz na vida hoje. Eu vi aqui no Google, cheguei aqui no Google, loja de instrumento musical no Meier. É a primeira coisa que a gente faz. Então, olha lá, se eu digitei administradora de condomínio Rio de Janeiro, olha aqui as empresas que estão ranqueando melhor aqui hoje, aqui, ó. Ó, tá aparecendo aqui, administradora nacional, administradora lounge, Getro administradora, tá vendo? Ó, são as que estão ranqueando melhor hoje, ó. Reinventa, nem sei que administradora que é essa. Ó, essas que aparecem em primeiro lugar, com certeza, né? Elas têm mais chance lá. Tá vendo? Ó, tem uma tal de Reinventa aqui, inovação em negócios imobiliários, tá vendo? Que eu nem conhecia e está ranqueando em primeiro. Ó, tem 20 anos que eu trabalho no mercado de condomínio, não conhecia essa empresa. Oi? Mas essa daí não está como paga, não, o anúncio? Sim. Está como paga. É pago, né? Esse aqui são os primeiros. Os primeiros aqui são anúncios. Está escrito anúncio, tá vendo lá? Ó? Anúncio. Sim, É anúncio é. pago. Agora, fora os anúncios pagos, né? Ó, olha lá, aparece aqui a ACIR. Ó, aparece a Nacional, a Administradora Nacional, aparece o Secov, que é o sindicato, aparece o Síndico Net, o site, aparece a CONAC, aparece a Lounge, aparece a CIPA. São grandes administradoras do mercado. Ó, e aí, para você ver aqui, ó, a Nacional, a CIR, ó, não é anúncio pago. Ela está ranqueando bem sem estar pagando o anúncio, né? Então, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque o nosso interesse aqui não é da aula de ranqueamento, desses negócios, não é aula de marketing digital, né? Eu quis só mostrar um pouquinho também para o aluno que não conhece muito bem, não fica aí, né? O que será ranquear em primeiro lugar? É a empresa usar determinadas estratégias, que existem estratégias de ranqueamento, né? Para que a sua empresa apareça nas primeiras posições nos casos de pesquisas de clientes por aí afora. Essas empresas que estão aparecendo aqui na primeira página, nos primeiros lugares, com certeza elas vão ser solicitadas ali sobre né, quem estiver procurando proposta. Né? Normalmente a gente vai nessas que estão na primeira página. Dificilmente a gente vai lá na segunda, terceira página, a gente pega umas 4, 5 empresas da primeira página aqui para a gente poder pedir a proposta. Para a gente poder ligar, telefonar, para saber, né? Então, a empresa está lá, ó, primeiro KR, ranquear em primeiro lugar no Google para uma palavra-chave específica. Então, ela vai traçar suas estratégias, tem como fazer anúncio pago, mas tem como utilizar determinadas estratégias, né? Marketing de conteúdo e tal, para ela aparecer em primeiro lugar. KR2, ó, segunda meta, alcançar 10 mil inscritos na newsletter em 3 semanas. O que é isso? 10 mil inscritos na newsletter. Quando você entra lá num lugar qualquer, no site, e você deixa o seu e-mail para a empresa se comunicar com você. Né? Aí, quando você dá o seu e-mail para a empresa lá, você está dando permissão para a empresa ficar te mandando e-mails promocionais, e-mails de marketing de conteúdo, aquilo entra no banco de dados da empresa, de e-mail marketing da empresa, automaticamente, toda semana, 2 vezes por semana, sei lá, a empresa vai mandar e-mail para aqueles clientes que se cadastraram na newsletter. Então, ela precisa lá, ó, alcançar 10 mil inscritos na newsletter. O que mais? Formar 5 parcerias de co-marketing bem-sucedidas nos próximos 2 meses. E um último KR, aumentar em 50% o número de clientes que conhecem a empresa através de canais digitais nos próximos 2 meses. Ou seja, olha só, agora vamos voltar lá no que eu tinha falado aqui logo no início. Por que os caras nos aconselham, para cada objetivo, você criar de 2 ou 3 KRs? Porque se você cria um KR só,
pode tornar a sua análise meio vaga, meio pobre, porque, por exemplo, ó, se eu tenho só uma meta, ó, né? Aí, se eu já estou ranqueando em primeiro lugar no Google, isso já quer dizer que eu já me tornei uma autoridade no mercado? Às vezes não. É meio pobre para eu poder concluir que eu já sou uma autoridade no mercado, pelo simples fato de eu já estar ranqueando. Pode ser que eu estou ranqueando, porque eu estou pagando anúncio no Google lá, aí minha empresa já está ranqueando em primeiro lugar, eu já vou dizer que eu já sou uma autoridade no mercado? Esse aqui é o negócio. Agora, preste atenção. Se eu tracei, ó, 4 metas, aí, ó, a partir do momento que eu já estou ranqueando em primeiro lugar no Google, que eu já alcancei as minhas 10 mil inscrições na newsletter, que eu já formei minhas parcerias de co-marketing, que eu já aumentei em 50% o número de clientes que conheceram a empresa através de canais digitais, aí eu já posso dizer que eu já estou me tornando uma autoridade no mercado. Entenderam? Agora, por que eles não aconselham a criar mais do que 4 KRs? Não quer dizer que seja proibido. Não é aconselhável, porque senão também você se perde, você corre o risco de se perder, porque fica criando KR demais para cada objetivo. Aí, imagina só, você cria 8 objetivos, e para cada objetivo você cria 8 KRs, pensa bem, a confusão que vai virar a sua vida. Aí você corre o risco de se perder no monitoramento dessa quantidade toda. Para cada KR seu, você criou 6, para cada objetivo, criou 6, 8 KRs, imagina só. Aí você corre o risco de se perder um pouco nas análises. Então, eles falam que 2, 3, 4 KRs, 3, 4 KRs é uma quantidade boa. Não passa disso, não. E um só também é meio pobre. Tente criar 2, 3 KRs para cada objetivo que você traçar. Um outro exemplo aqui, ó, que ele dá. Um outro objetivo, oferecer um suporte espetacular ao cliente. Eu quero encantar o meu cliente, né? Oferecer um suporte espetacular ao meu cliente. Então, o autor aqui, ó, nos mostra 4 KRs. KR, hashtag 1. Não obrigatoriamente, né, gente? Você precisa colocar o hashtag. Hashtag é uma coisa que veio do marketing digital. As pessoas usam muito, né? Então, o pessoal normalmente que usa o OKR, eles gostam de colocar KR, hashtag 1, KR, hashtag 2. Se você não quiser, não é obrigatório. Mas vamos lá, então. Oferecer suporte espetacular ao cliente. Primeira meta, diminuir 40% o número de pedidos de suporte usando o autoatendimento em 3 meses. Segunda meta, aumentar em 10% a média do Net Promoter Score nos próximos 4 meses. Já eu vou mostrar para você não ficar muito curioso, o que é Net Promoter Score. É um indicador hoje famosíssimo, muito, mas muito utilizado. Vou mostrar para você daqui a pouco, eu tenho um exemplo ali para te mostrar até como que calcula o NPS. Falado no mercado NPS, não é o INPS não, tá, gente? NPS é o instituto lá da Previdência lá. NPS. O que mais? Outra meta, reduzir pela metade o tempo de resposta dos tickets em qualquer canal. Quarta meta, quarto KR, manter a taxa de resolução de problemas acima de 90% nos 4 meses. Então, tá vendo, ó? Se eu crio uma meta apenas, um KR só, pode ficar difícil a minha análise. Ó. Se eu quero oferecer um suporte espetacular ao cliente, se eu criei apenas uma meta, um KR, imagina só, diminuir 40% o número de pedidos de suporte usando o autoatendimento. Se daqui 3 meses eu conseguir diminuir 40% do número de pedidos de suporte lá e tal, eu já posso dizer que eu já estou dando um suporte espetacular ao meu cliente? É meio vago eu concluir. É muito pobre aquela análise ali. Ó. Eu preciso de mais elementos para eu poder concluir, falar com certeza que hoje a minha empresa ela oferece um suporte espetacular ao cliente.
Então, por isso que o autor aqui, os autores, né? Você vê que pode pesquisar na internet, aí tem vários autores aí falando, tente criar aí 2, 3, 4 KR, não fica num KR apenas, não. Né? 1 é muito pobre, 2 já está legal, 3 é o ideal, 4 também, tá bom? Agora também evita de passar de 4 KRs também, porque senão aí também fica confuso a sua análise. Né? O que mais? Olha, escalar consideravelmente as vendas. Um último aqui para você terminar de entender. Ah, gente, eu falei que ia falar do NPS, eu vou falar já já. Ó, então, eu também crio 4 KRs. Ó. KR1, elevar em 10% o número de leads gerados por mês. O que é leads? Aquele cliente que eu consegui chamar a atenção dele, que ele começou a frequentar minhas redes sociais, que é um possível cliente, né? Que eu vou começar a trabalhar aquele cara para ele realmente vir a ser cliente da minha empresa, é chamado de lead. KR2, diminuir o ciclo de vendas em 15% em 3 meses. KR3, aumentar em 15% a conversão de leads. Ó, depois que o cara se tornou um lead, eu começo a trabalhar ele, a hora que eu converter ele para cliente, né? Então, tem uma métrica que eu meço a minha taxa de conversão. Né? KR4, aumentar as receitas em 15% com subprodutos nos próximos 4 meses. Então, beleza. Eu não vou ficar entrando em detalhes demais aqui sobre essas coisas aqui de marketing digital, esse negócio, não, porque não é o objetivo principal da nossa aula, né? Mas, ó, depois eu vou dar outros exemplos aqui para vocês e tal. Para você entender, gente, olha só. Tá vendo, ó? Eu vou mostrar aqui rapidamente para você o conceito desse NPS, para você também ficar mais claro, para você entender esses conceitos desses indicadores, desses OKRs. Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu tenho. Quer ver? Deixa eu ver onde que está aqui, meu Deus do céu. Depois eu mando para vocês a planilhinha. Olha lá. Cálculo do NPS. Tem duas coisas. Eu tenho o NPS e eu tenho o ENPS. O que é o ENPS? Alguém de vocês aí, pessoal, já viu, ou já trabalhou, já viu empresa utilizando esse NPS? Não. Ninguém nunca viu? Vocês, por acaso, algum de vocês já ligou lá para a Sky, NET, para esse tipo de empresa? Aí, no final da ligação, quando a atendente acabou de te atender, ela fala para você assim, o senhor poderia participar da nossa pesquisa? Quando eu desligar o meu telefone aqui, vai ter uma pesquisa, o senhor poderia participar? E você fala, sim, a pesquisa de satisfação de atendimento? Sim. Aí a menina desliga, cai na maquininha. Aí a maquininha fala com você, se você ficou satisfeito com o nosso atendimento e você, né, digite de 0 a 10, o quanto você ficou satisfeito com o nosso atendimento? De 0 a 10, o quanto? Ou então, o quanto você indicaria a nossa empresa para um amigo seu? Aí você vai lá no seu celular, digita lá de 0 a 10. Se é que 0, você não ficou nem um pouco satisfeito, e 10 ficou muito satisfeito. Vocês já viram alguma pesquisa desse tipo? Já. Sim, praticamente todas as empresas hoje em dia né? têm esse sistema assim. Isso aí, gente, é o tal do É muito difícil uma empresa que não tem esse sistema aí de avaliação. Então, é o NPS. O que acontece quando você digita lá a sua nota de 0 a 10? Essa nota vai para dentro do sistema da empresa. O sistema das empresas modernas, o próprio sistema já calcula o NPS, o Net Promoter Score. Agora, quando você não tem um sistema, tem como você calcular na mão. Eu vou te mostrar o cálculo para você entender como é que se calcula. Né? Mas você tem que saber que, normalmente, as empresas elas não fazem isso manualmente. Elas têm um sistema eletrônico que já calcula para você o NPS. Peraí, está aqui. Deixa eu deixar aqui. Ó, esse aqui primeiro. Espera aí. Vamos lá. Ó.
Eu vou dar um exemplo aqui para você. Deixa eu tirar esses números daqui. Ó, vou fazer o cálculo na mão para você. O mesmo cálculo que a máquina, que o sistema lá da Sky, da NET faz, com as notas que você dá. Olha só, eu vou dar um exemplo para você, até para você entender, caso você um dia estiver trabalhando numa empresa e que o cara quiser implementar um indicador para medir a satisfação do cliente, mas você não tem um sistema para fazer isso, né? Dependendo do tipo de empresa, tem como você fazer isso manualmente. Eu fiz com uma administradora de condomínio. Vou dar um exemplo para vocês, foi o caso real. Olha aqui o que aconteceu. Eu estava dando uma consultoria para uma administradora. A administradora de condomínio tinha 140 clientes, 140 condomínios que ela administrava na época lá, que é considerado um número bom de condomínios. Já é uma empresazinha aqui de médio porte nesse segmento de administradora de condomínios, tá? Então, pessoal, o cara queria medir a satisfação do cliente. Queria um indicador. Eu falei, vamos usar o NPS. Ah, como utilizar isso? Então, eu vou explicar para vocês. O que eu fiz lá na empresa lá? Eu peguei uma das meninas, das atendentes lá, que era responsável pelo atendimento ao consumidor, ao cliente. Pegamos a relação dos 140 síndicos que a empresa tinha, o nome do síndico e o telefone dele, né? O nome do condomínio, o nome do síndico, o telefone do síndico. Eu treinei a menina para ela fazer a pesquisa. A menina, eu planejei direitinho, falando, olha só, são 140 clientes que você vai ligar. 3 dias você liga. Ó. Hoje você vai ligar para 50 clientes, pegar aqui 50 clientes, vai ligar para todos. Amanhã você liga para mais 50 e depois de amanhã você liga para 40. É uma pergunta que você vai fazer. Você vai ligar, vai se identificar e você vai falar o seguinte, ó, fulano, senhor síndico, fulano de tal, aqui é a fulana da empresa tal, nós estamos fazendo uma pesquisa de satisfação com o nosso cliente. Então, eu queria saber do senhor, em primeiro lugar, o senhor poderia nos ajudar na nossa pesquisa? Claro, todo mundo ajuda, né? É interesse do cara melhorar o atendimento dele, né? O senhor poderia participar? Sim, pois não, é uma pergunta apenas, senhor fulano. Eu queria que o senhor me respondesse de 0 a 10, o quanto o senhor está satisfeito com a nossa empresa. Ou seja, de 0 a 10, o quanto o senhor indicaria a nossa empresa para um amigo seu. Quero que o senhor seja sincero. Aí ela tem que anotar isso. Ela anotou, montamos uma planilhinha, ela anotou. Ligou lá de 1 por 1. Aí, ó, o que acontece? Tem aqueles clientes, ó, que são aqui os promotores. São aqueles caras que falam assim, não, de 0 a 10, o quanto eu estou satisfeito com a sua empresa? Não, dou nota 10, estou muito satisfeito. Ou então, eu dou nota 9. É um pequeno problema em outro ali, mas, de um modo geral, estou muito satisfeito. Eu sempre indico a empresa de vocês para os meus amigos, eu gosto muito da empresa de vocês. Então, quem deu nota 9 ou 10 são os clientes promotores. Esses clientes, é provável que eles estejam por aí falando bem da nossa empresa. Então, vamos pegar no nosso, vou tentar dar um exemplo aqui para você, né? Digamos que de 140 clientes, vamos dar um exemplo. Digamos que 100 estejam satisfeitos. 100 clientes falaram nota 9 ou nota 10. Beleza, 100 clientes. Aí tem aqueles, vamos lá, os detratores. Aqueles caras que esculhambaram. Quando a menina falou de 0 a 10, qual a nota você dá para a nossa empresa? O cara falou, não, minha filha, eu estou cheio de problema com a empresa de vocês. Não dá, vou dar uma nota 2. Estou tentando resolver um negócio aqui do meu condomínio e a sua empresa ficou de me ajudar, não me ajuda? Nota, então, de 0 a 6 são os clientes detratores. Esses clientes são, possivelmente, eles estão por aí falando mal da empresa no mercado. Então, vamos dar um exemplo aqui. Digamos que tenha 30 clientes nessa condição. 30 não, 30 é muito, deixa eu ver. 100, deixa eu fazer uma médiazinha aqui. Vou dar um numerinho mais razoável. 25, tá bom.
E aí, 15 clientes, não é isso? Ficaram neutros. Não é isso? Está certo o meu cálculo? Estou ruim da cabeça? 140. E 15 clientes ficaram neutros. Nem falaram bem, nem falaram mal. Qual a nota o senhor dá de 0 a 10 para a nossa empresa? Eu dou uma nota 7, uma nota 8. A empresa é boa, mas tem suas falhas. Eu estou satisfeito, mas de vez em quando também tenho algo a reclamar. Está lá no meio do caminho. Então, gente, olha só, presta atenção. Digamos que a gente fez a pesquisa com o nosso cliente, e aí, ó, de 140 clientes, 100 clientes falaram bem da nossa empresa, deram nota 9 ou 10, 15 clientes ficaram neutros e 25 clientes falaram mal, deram nota de 0 a 6. Então, beleza, fechei, 140 clientes. Como é que eu calculo o meu NPS? Em primeiro lugar, eu preciso calcular o percentual de cada um deles, dos 3. Então, ó, como é que eu calculo o percentual, gente? Simplesinho demais, né? Ó, vou dividir o número de detratores pelo número total de clientes, ó, por 140. Ó, então, eu entendi ó, que 18% dos clientes são detratores. O mesmo com os neutros, ó. Digamos que eu tenho aqui ó, 15 dividido por 140, 11% dos clientes são neutros. E, por fim, 100 dividido por 140, 71% dos clientes são promotores. Como é que eu calculo o NPS, gente? Ó, muito simples. O cálculo é o seguinte, é o percentual de promotores menos o percentual de detratores. Eu desconsidero os neutros e é só fazer ó, igual o percentual de promotores menos o percentual de detratores. Ó. Então, eu chego à seguinte conclusão. O meu NPS é 54%. O que isso me significa? Tá bom ou tá ruim? Esse número assim, sozinho, ele não me indica muita coisa, não. Eu preciso monitorar mês a mês ou trimestralmente. Trimestralmente é uma boa periodicidade, né? Porque também todo mês fica ligando para o cliente também, né? Essas empresas, a Sky, NET, que fazem isso eletronicamente, elas têm, diariamente, elas têm uma atualização do NPS. Todo dia tem cliente ligando, todo dia tem cliente dando nota, o sistema vai calculando isso diariamente. Então, hoje, fechou o expediente, se o gerente da empresa quiser chegar e falar, deixa eu ver como é que está meu NPS, nosso NPS hoje, vai lá no sistema, vai dar lá, 62%. Fala, nossa, esse mês nosso NPS aumentou um pouquinho. Então, a empresa precisa monitorar. Se você não tem um sistema que faça isso, você pode ir fazendo manualmente, a cada 3 meses aí você faz uma nova pesquisa, pede a menina para fazer uma nova pesquisa, recalcula o negócio, e aí você tem que fazer com que esse número suba. Se hoje está em 54%, aí você pode traçar um objetivo, né? Qual é o nosso objetivo? Aumentar o nosso OKR, no caso, né? Qual é o nosso OKR? O objetivo, aumentar o NPS. Objetivo. A meta, o KR, aumentar o NPS em 10% nos próximos 4 meses. 6 meses, sei lá, qual a periodicidade, né? Ou 3 meses, daqui 3 meses vai tornar ligado. Então, 10% talvez seja muito, né? Eu estou em 54% hoje. Eu quero que daqui 3 meses, eu quero que esse NPS esteja em 60%. Quero aumentar 6%. Então, aí, por isso é que eu acho importante, tem uma coisa que eu faço, que é por conta própria, e eu estou ensinando vocês a fazer, eu quero que faça isso no projeto de vocês, que nas teorias do OKR você não vê, os autores não fazem, não falam, que eu acho importantíssimo é você estabelecer uma estratégia. Ó, o meu objetivo, qual é o meu objetivo?
Se eu fosse traçar aqui, né? Ó, vamos pegar aqui, criar um slidezinho novo para você entender o que eu estou falando. Espera aí um pouquinho só, pessoal. Deixa eu inserir aqui um layout, um slidinho novo aqui, ó. Ó, espera aí só um pouquinho. Isso é importante, ó. Digamos que eu esteja lá traçando os meus OKRs da minha empresa. Então, o meu objetivo é aumentar o NPS, o Net Promoter Score. Eu preciso aumentar meu NPS, está em 54%. Qual é a minha meta? Ou o meu KR? Vou pôr lá como o cara colocou, KR, hashtag 1. Aumentar o NPS para 60%. Está em 54% hoje. Nos próximos 3 meses. Aí, gente, eu acho importantíssimo. Como é que eu vou fazer isso? Eu não posso simplesmente chegar para o meu funcionário, fazer uma reunião e falar para a turma, pessoal, vai ter que aumentar o NPS para 60%. Não quero saber. O funcionário vai olhar e vai falar, tá, mas o que nós vamos fazer? O que nós temos que fazer? Como é que nós vamos aumentar isso? Eu tenho que ter uma estratégia. Eu vou fazer... Estou contratando uma empresa... Peraí que eu apertei um troço errado aqui. Que tristeza, viu? Raiva que me dá quando eu aperto coisa errada. Ó, contratar uma empresa de treinamento em atendimento. Contratar treinamento em atendimento, ou seja, contratar uma empresa de consultoria para dar treinamento para os funcionários de atendimento ao cliente, é uma estratégia. Eu vou mudar o sistema, o sistema de telefonia para um sistema mais eficiente. Não é? Eu estou traçando uma estratégia. Digamos que eu fiz na pesquisa, quando a menina fez a pesquisa, ela aproveitou, e aqueles clientes que foram detratores, ela aproveitou e perguntou, tá bom, ó, muito obrigado pela sua participação. Agora, só para nos ajudar, então, qual que é a sua reclamação maior? Por que a senhora não está satisfeita? Por que a senhora deu uma nota 2? Ah, porque quando eu ligo para ir para ser atendida, fica 15 minutos naquela musiquinha. E eu aqui com pressa, meu condomínio pegando fogo, 15 minutos. Aquela musiquinha chata, ninguém me atende, até a ligação cair, e eu não consigo... Então, peraí, então a falha está no nosso problema, nosso sistema de telefonia, né? Então, eu vou contratar uma empresa para dar treinamento pessoal, eu vou modificar o meu sistema de telefonia, colocar um telemarketing diferenciado, vou implementar a coisa, estou resumindo aqui, né? Vou implementar a coisa, botar a coisa para funcionar, daqui a 3 meses, eu vou parar, vou falar com a menina, filha, faça novamente a pesquisa do NPS aí para a gente ver. Ela vai ligar para os clientes tudo de novo, aí vai ver. Aumentou, né? Digamos que, vamos dar um exemplo aqui, né? Que aumentou para 110, vão ser mais, 105, aumentou para 105 o número de promotores e reduziu para 20 o número de detratores. Olha lá, conseguimos, ó. Eu aumentei o número de promotores para 105, reduzi o número de detratores para 20. O que aconteceu com o meu NPS? Subiu para 61%, passou da meta que eu queria. Ótimo! Perfeito! O treinamento, pelo jeito, o treinamento que eu contratei de atendimento funcionou e a nossa modificação que fizemos no sistema de telefonia também funcionou, também deu certo. Nós aumentamos o nosso NPS. Vamos tentar melhorar isso mais. Vamos agora para os próximos 3 meses, vamos tentar aumentar esse NPS para 65%.
Vai chegar uma hora que você não tem como subir mais, mas quanto maior você tiver o seu NPS, melhor para a sua empresa. Outra coisa, pessoal, ó, aproveitando o gancho aqui, eu também posso fazer esse tipo de pesquisa com o meu funcionário. Ó, lá nessa empresa, aliás, aqui esse exemplo foi de uma outra empresa. Uma outra empresa, a gente fez também uma pesquisa interna para medir a satisfação do funcionário, o nosso NPS, que é o NPS do empregado. É a mesma coisa, é o mesmo cálculo, a mesma metodologia do NPS, só que em vez de ser com o cliente, é com o funcionário. A gente fez uma pesquisa interna com todos os funcionários da empresa, fizemos uma pergunta anônima, né? O funcionário não precisava se identificar, eram 400 funcionários na empresa, foi feita a pergunta para todos, a pergunta era a mesma, de 0 a 10, o quanto você está satisfeito trabalhando na nossa empresa? Ou seja, de 0 a 10, o quanto você indicaria a nossa empresa para um amigo seu trabalhar aqui? Aí, daqueles 400 funcionários, que foi um caso real, dos 400 funcionários, 250 falaram, eu estou muito satisfeito, eu gosto demais de trabalhar aqui nessa empresa, dou nota 9, nota 10. 250 falaram. Aí, 70 falaram, eu não estou satisfeito, eu não indicaria, eu dou uma nota 3, ou nota 4, nota 5. São os detratores. 70 funcionários falaram isso. E 80 funcionários ficaram ali no meio do caminho. Nem falaram bem, nem falaram mal. Falaram, empresa boa, mas tem seus problemas também. Dou uma nota 7, dou uma nota 8. O que a gente faz? Calcula o percentual da mesma forma, né? Lá, igualzinho, lá. Vou calcular 70 dividido por 400, mesma coisa. Aqui, ó, 80 dividido por 400. E aqui, 250 dividido por 400. Depois, como é que eu faço o indicador? Olha lá, é o percentual de promotores menos o percentual de detratores. Eu desconsidero os neutros. 45%. Tá bom ou tá ruim esse número? Também eu tenho que ir monitorando. Se eu tiver uma média do meu setor, das outras empresas, eu posso comparar com outras empresas, mas nem sempre eu consigo, né? Eu consigo saber o ENPS ou o NPS das outras empresas concorrentes minhas. Se eu souber, eu posso comparar. Se eu sei que a média do setor está em 55%, então eu falo, opa, então a minha está ruim, ué. A minha está em 45%. O meu clima de trabalho está pior do que a minha concorrência. Né? Agora, se eu não sei, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que monitorar isso aqui, ó. A cada trimestre eu paro, faço a pesquisa novamente com os meus funcionários e vou monitorando. Se esse número estiver crescendo, mesmo que gradativamente, está crescendo, beleza. Agora, se esse número estiver caindo, esse mês eu medi, deu 45%. Daqui 3 meses eu meço de novo 44%. Já começo a ficar preocupado. Daqui 6 meses eu meço novamente 42%. Meu Deus do céu, é para perder as noites de sono. O meu clima de trabalho está se deteriorando. O meu funcionário está ficando mais insatisfeito com a minha empresa. Agora, se eu estou medindo, deu 45, daqui a pouco 47, 48. Então, da mesma forma, eu tenho que criar um objetivo. Qual é o meu objetivo? Aumentar o meu ENPS. Qual é o meu KR? Aumentar o ENPS. Está em 45 hoje, eu quero chegar nos 50% daqui a 3 meses. Agora, quais são as minhas estratégias? Quais são as minhas estratégias? A implementar um programa de avaliação de desempenho nos meus funcionários. O que mais? Vou implementar um programa. Opa, peraí.
grama de treinamento e desenvolvimento para os meus funcionários. O que mais que eu posso fazer aqui? Melhorar o feedback das lideranças. Vou fazer um treinamento com as lideranças para melhorar o feedback, para as lideranças ter, né, periodicamente, sentar com o funcionário, dar um feedback para eles. Aí tem diversas estratégias. Aí eu vou implementar isso aqui, não vou parar por aqui, né? Poderia botar mais um monte de estratégia aí, né? Melhorar lá o vale alimentação do funcionário, uma série de coisas que eu poderia fazer aqui, implementar aquele programa de festinha dos aniversariantes no final do mês, se a empresa não tiver, fazer práticas internas ali que motivam os funcionários. Aí, daqui 3 meses, eu paro, meu ENPS estava em 45%. Eu paro, meço. Não chegou nos 50%, não saiu do lugar. De 45%, ele foi só para 46%. Aí eu tenho que vir cá e falar, peraí, e a nossa avaliação de desempenho, então não está funcionando? E os nossos treinamentos, programa de treinamento não foi implementado, não deu certo? O feedback não está funcionando? Por que nós não estamos conseguindo aumentar? O que está acontecendo? Vamos fazer uma nova pesquisa com o nosso funcionário para entender. Por que o nosso ENPS não está subindo? Essas estratégias aqui que eu tracei não funcionaram? Eu tenho que traçar outras estratégias, pensar em outras estratégias? Então, está vendo como isso aqui, gente? Eu acho isso fantástico. Eu acho isso fantástico. As empresas tinham que ter uma preocupação maior com esses OKRs, com estratégias. Quando eu tenho isso aqui bem implementado, imagina só eu com um painel de indicadores em várias áreas. Eu tenho indicadores que medem a satisfação do meu cliente, indicadores que medem a satisfação do funcionário, indicadores que medem qualidade de vida do nosso ambiente de trabalho, o clima organizacional, diversos indicadores financeiros também, indicadores financeiros, e eu estiver monitorando isso constantemente. Gente, é muito difícil a coisa não ir para frente. Se o cara estiver fazendo o deverzinho de casa dele, ele está monitorando ali os indicadores do funcionário, os indicadores estão apresentando melhoria, me mostrando que os funcionários estão cada vez mais satisfeitos com o clima de trabalho da empresa. Os indicadores dos clientes também estão lá sempre melhorando, lá vai subindo gradativamente, me mostrando que os meus clientes estão cada vez mais satisfeitos com a minha empresa. Os indicadores de clima de trabalho também estão só me mostrando que cada vez mais o nosso clima, o nosso ambiente de trabalho está ficando melhor. Mas, gente, a tendência, então, com certeza, a nossa lucratividade também vai estar aumentando também e a empresa está numa crescente. Agora, isso eu tenho que estar sempre monitorando. Tem empresas que não monitoram nada. Não tem o menor programa de monitoramento de indicadores de nada. Aí, daí um tempo aí, o negócio vai por água abaixo, fecha, a empresa fala e fecha. Aí começa a culpar a economia, começa a culpar o governo, começa a culpar o coronavírus, começa a arrumar desculpa de varíola do macaco, de mais não sei o quê. Mas não, foi má administração. Ué, má administração. Você não monitora. Agora, pessoal, como que nós vamos fazer isso no nosso trabalho? Nossa, você deve estar pensando assim, meu Deus do céu, Jesus amado. Professor, tenha piedade de nós. Como que nós vamos fazer isso, professor? Isso é muito difícil, professor. Não é, não, gente. Parece que é difícil, mas é. Não, estou brincando, né? Não. Não é difícil, não. Vamos entender lá, então, ó, como fazer o tal do OKR na prática. Vamos tentar entender isso, gente. Eu criei uma metodologiazinha para vocês, pessoal, para facilitar a vida de vocês. Olha lá, vamos ler esse texto aqui, que foi eu mesmo que criei. Nem copiei de lugar nenhum, não.
Olha, já estou treinando para escrever meu livro sobre o OKR. Em primeiro lugar, os OKRs, aqui agora vamos pensar no trabalho de vocês. Isso aqui agora é coisa para você depois aplicar lá no trabalho de vocês. Em primeiro lugar, os OKRs devem ser criados em várias áreas específicas da empresa. Como eu vim falando aqui, né? Você tem que ter um painel de indicadores em diversas áreas. Cada empresa... Quais áreas eu devo criar, professor? Gente, cada empresa tem a sua particularidade. Cada empresa... Neném chorando, né? Ué. Cada empresa tem a sua particularidade. Então, a única coisa aqui que não tem jeito de eu falar para vocês é o que você tem que usar na sua empresa. É vocês que tem que analisar para entender. Um indicador que pode ser útil numa empresa, numa outra pode ser que não. Pode ser que uma empresa tenha coisas de logística envolvida, que ela vai fazer entrega de produto para o cliente. Então, você tem que monitorar, ou tem que criar um indicador referente a essa questão da entrega, da logística. Agora, se é uma outra empresa de serviço, por exemplo, aquele indicador não vai ter utilidade para outra empresa. Ela não faz entrega de produto para o cliente. Né? Umas empresas vendem produtos pela internet, outras empresas vão prestar serviço ao consumidor de uma forma diferente. Então, né, isso aqui você tem que entender. Mas, de um modo geral, eu procurei trazer aqui, diversos tipos de indicadores. Indicador de crescimento de vendas. Dificilmente você vai montar uma empresa que você não vai monitorar o crescimento das vendas dela. Indicadores de conquista de fatia de mercado, market share. O que é market share? Fatia de mercado. Depois eu vou dar exemplos, tá? Espera aí que eu vou dar exemplo de como fazer isso. Espera aí. Indicadores de satisfação do cliente. O NPS é um deles, tem vários, tá? Tem outros indicadores de satisfação do cliente. Indicadores de satisfação do funcionário também tem vários. Eu posso medir a rotatividade, indicador de rotatividade, índice de absenteísmo, eu vou mostrar alguns para vocês, tá? Indicadores de clima organizacional, indicadores de processos internos, indicador de produtividade, de qualidade, indicadores financeiros também. Como eu falei, né? Não é que os indicadores financeiros foram deixar de lado. Continuamos monitorando os indicadores financeiros, mas eu preciso monitorar outras áreas também. Indicadores de marketing digital, que a gente também vai tentar entender como fazer isso. Vamos, então, só começando aqui, Aqui tem um exemplo de como você vai colocar isso em prática, tá? Não é obrigatório vocês criarem indicadores em todas as áreas citadas no slide anterior. Eu só mencionei alguns aqui para vocês, para dar ideia para vocês, né? Não necessariamente, nossa, professor, eu tenho que criar indicadores em todas essas áreas aqui. Não, eu estou aqui mostrando para vocês alguns indicadores que tem no mercado aí, que são muito utilizados, para você ter ideia, né? Só mencionei para dar ideia para vocês. É preciso analisar para saber que tipo de indicadores podem ser utilizados na empresa que vocês estão criando. As empresas de vocês, elas são variadas. Tem empresa aí, né, de bicicleta, tem empresa de... Tá criando a da Idiane lá, da Bengala eletrônica, tem diversos tipos de empresas. Tem empresa de reciclagem, diversos tipos de... Tem aplicativo, né? O que pode ser útil para um tipo de empresa pode não ser útil para outro. Né? Então, essa aqui é a dificuldade de eu passar isso para vocês. Né? Mas vocês não vão ter dificuldade, não. Olha lá o que nós estamos falando aqui. Os OKRs devem ser criados em 3 partes. Peraí. 3 partes. Aquilo que eu já cansei de falar, né? Tem um objetivo que você pretende alcançar, o O, o KR, que é a meta, o número percentual, um prazo, e a estratégia. Como é que você vai alcançar aquilo? Como se pretende alcançar essa meta? O que você pretende fazer para que a meta seja alcançada? Tá? Vamos devagarzinho. Vamos entender. Normalmente, a gente fala em OKRs para empresas que já existem. E, portanto, falamos muito em aumentar as vendas, aumentar a lucratividade, não é?
tempo todo eu estou falando com vocês aqui, é sempre ou aumentar a venda ou reduzir custo, aumentar a satisfação do cliente, aumentar a satisfação do funcionário, ao melhorar o clima organizacional, reduzir custos. Porém, gente, você tem que lembrar que vocês estão criando a empresa. Então, na hora de criar os OKRs, vocês precisam de observar isso que eu estou chamando a atenção de vocês aqui. Porque você aqui, então, não vai pensar não é em aumentar as vendas, porque a empresa está sendo criada agora. Ainda não existe venda. Você vai aumentar as vendas, sendo que hoje as vendas ainda não existem. Você vai reduzir custos, sendo que você ainda nem começou a tocar a empresa. Você já está querendo criar o OKR para reduzir custo da empresa? Fica meio estranho, né? Mas espera que eu vou dar sugestões. Espera aí. Ó, lembre-se que a empresa de vocês está sendo criada. Ainda não há cliente, ainda não há vendas, ainda não há funcionário, ainda não há lucro. Você tem uma previsão de vendas. Que hoje, no segundo tempo, eu vou falar da segunda parte do plano financeiro. Vocês vão estar fazendo uma projeção de vendas para o futuro, mas hoje, né, nesse momento, a empresa ainda não tem lucro. Assim, para o primeiro ano da empresa, você não deve criar OKRs falando em aumentar as vendas, aumentar a satisfação do cliente, aumentar a satisfação do funcionário. Para o primeiro ano, no curto prazo, ó, deve-se falar, por exemplo, atingir um market share de 50% dentro do primeiro ano. Atingir um NPS de 45%, ou seja, eu estou abrindo a minha empresa agora e eu quero atingir um NPS de 45% no final do primeiro ano da minha empresa. Eu quero, outro exemplo, atingir um eNPS de 55% no final do ano da minha empresa. Eu vou trabalhar o meu primeiro ano, vou começar a monitorar periodicamente meu eNPS, eu quero atingir um eNPS no final do ano de 55%, que para mim vai ser o meu ponto de partida. Alcançar vendas médias mensais de 120 mil, por exemplo, para o primeiro ano. Né? Só um detalhezinho aqui que é importante que você, então, não está falando no primeiro ano, não é aumentar as vendas, é atingir vendas de tanto, não é aumentar o NPS, atingir um NPS de tanto. E depois, vocês podem citar indicadores para o segundo ano, aí sim falando em aumentar as vendas em 20% para o segundo ano, aumentar a satisfação do cliente, aumentar no segundo ano, aumentar meu NPS para tanto, em 10%, sei lá, aumentar a satisfação do funcionário, aumentar o meu eNPS no segundo ano. Mas no primeiro momento, primeiro ano, você não vai traçar OKRs falando em aumentar vendas, em aumentar o NPS. E lembrem-se que para cada objetivo deve ser criado, eu estou pedindo para vocês criarem 2, tá? Também não vão ficar criando KR demais também, não. Aí fica dando trabalho para vocês. 2 KRs para cada objetivo. Olha o exemplo aqui. Olha o exemplo aqui. Está dando um eco aí da minha voz. Olha lá, ó. Vejam um exemplo aqui, ó. Objetivo 1. Objetivo 1. Tem alguém com o fone aberto aí, pessoal? Deixa eu ver se eu descubro aqui. Está dando retorno. Melhorou. Então, olha só. Um exemplo. Objetivo 1. Garantir uma estimativa de receita mensal estabelecida no plano. Então, lá no plano, lá você está fazendo a sua estimativa de receita para os próximos 5 anos. KR1. Atingir uma média de vendas de R$80 mil por mês no primeiro ano. Então, de acordo com o que você planejou, com o que você, né? Hoje, no segundo tempo, eu vou falar sobre a parte do plano financeiro, segunda parte, né? Então, nós vamos... Deixa eu ver as horas aqui, peraí. Então, nós vamos passar isso lá com vocês.
o que você estabelecer lá no seu plano financeiro de estimativa de vendas vai servir de guia para você criar seus OKRs, né? Agora, se eu estou pretendendo atingir aquelas vendas médias, né, em média de 80 mil por mês no primeiro ano, qual é a estratégia? Como é que eu vou conseguir aquelas vendas? Então, olha lá, estratégia, anúncio pago, exemplo, né? Anúncio pago no Google, uso de marketing de conteúdo nas mídias sociais com impulsionamento. Então, estou traçando as minhas estratégias. Vamos começar a funcionar a empresa, eu vou monitorando. Se a minha empresa estiver atingindo aquele nível de vendas, ótimo. Se tiver aquém, estiver passando longe, eu vou ver, será que esses anúncios pagos no Google não estão funcionando? Os meus marketing de conteúdo nas redes sociais não estão funcionando? Eu tenho que traçar um novo plano de ação para que aquilo ali aconteça. Né? Normalmente, né, gente? Ah, professor, mas quando o cara abre uma empresa mesmo, esse planejamento que ele faz, depois que aquilo lá acontece realmente. Normalmente, gente, a gente quando abre uma empresa, né, por exemplo, hoje, se eu for abrir, por exemplo, para mim, uma administradora de condomínio, gente, eu já estou nesse mercado há 20 anos, eu conheço bastante desse mercado. Eu vou saber traçar, fazer um planejamento de receita para os próximos anos para mim, que com certeza eu vou conseguir concretizar, porque eu entendo desse mercado. Por isso que é muito bom e aconselhável que você procure abrir uma empresa no mercado que você conheça, que aí vai ficar mais fácil de você traçar objetivos, metas, estratégias que realmente estão ao alcance da sua empresa. Né? KR2. Aumentar as vendas médias mensais em 25% no segundo ano. Então, olha para você ver, tá vendo? Como é que tá bonitinho a coisa? Ó. Meu objetivo, #1, é garantir a estimativa de receita mensal estabelecida no planejamento. Meu KR1, atingir uma média de vendas de 80% por mês, 80 mil reais por mês no primeiro ano, e aumentar as vendas médias mensais em 25% no segundo ano. Aí está certinho. No primeiro ano, eu estou trabalhando com as estratégias de anúncio pago e uso de marketing de conteúdo, e estratégia para o segundo ano, KR2, intensificar as ações nas mídias sociais, participação de eventos setoriais e uso de relações públicas. De onde eu tirei isso aqui? Daquela aula passada que eu dei falando do planejamento de divulgação da empresa, né? Aquelas ferramentas que estão no livro do Kotler, participação de eventos, relações públicas. Que aí, se no primeiro ano eu conseguir essas minhas vendas médias de 80 mil, beleza, deu tudo certo no primeiro ano. No segundo ano, a coisa começar a não ir tão bem, eu vou parar, vou fazer uma revisão. Espera aí, as mídias sociais não estão funcionando? A participação nesses eventos setoriais não estão trazendo resultado para a nossa empresa? O uso de relações públicas, a gente trabalhou, planejou essas relações públicas aí. Por que não está dando resultado? Onde nós estamos errando? Aí eu tenho como verificar por que os meus objetivos não estão sendo alcançados. Então, olha para você ver, tá vendo como isso é bacana? Quando eu traço isso, gente, é muito bacaninha. É muito mais fácil de você conseguir concretizar o seu planejamento com a engrenagem toda formadinha. Tudo bonitinho. Olha lá um outro exemplo para você ver. É até emocionante para mim. Eu vejo isso aqui, me dá vontade de chorar de emoção. Olha lá, objetivo 2, #2. Tornar-se uma autoridade nas redes sociais. Né? Sua empresa está começando agora, eu já quero daqui a pouco ser uma autoridade nas redes sociais. Meu KR1, minha primeira meta, conseguir 100 mil seguidores no Instagram no primeiro ano. É uma tarefa difícil, mas um ano aí para a gente trabalhar as redes sociais aí para que eu consiga 100 mil seguidores no Instagram. Qual a estratégia? O uso de marketing de conteúdo na plataforma com impulsionamento. Eu quis dar uma resumida aqui, né? Mas tem outras estratégias aqui para você conseguir angariar
seguidores no Instagram, traça suas estratégias. E aí, para o segundo ano, ó, KR2, conseguir 20 mil inscritos em nossa newsletter no primeiro ano, ainda no primeiro ano ainda. Estratégia, colocar CTA, Call to Action, aquele botãozinho, né, para a pessoa clicar lá, Call to Action em todas as assinaturas de e-mail da empresa. Disponibilização de e-books gratuitos nas redes sociais, solicitando e-mail para baixar o material. Promover nossa newsletter nas redes sociais. De onde eu tirei isso aqui? Tudo pesquisando na internet. Vou mostrar para você depois o passo a passozinho para você fazer isso aqui que eu criei para você, que você vai ficar emocionado, como eu. Ó, quer ver? Olha só para você ver, ó. Mais um exemplo de OKR para clima organizacional. Isso voltado para o plano de vocês, ó. Olha lá. Objetivo, #3. Manter o melhor clima organizacional possível, né, entre os funcionários ali. KR1, atingir um eNPS de 55% no primeiro ano. Qual a estratégia que eu vou adotar para que eu atinja meu eNPS? Realizar reuniões periódicas com os funcionários, dar e receber feedbacks sempre, realizar mensalmente pesquisas de clima organizacional, investir em treinamentos para lideranças. Então, olha para você ver como é que está tudo traçadinho nessas estratégias. Passou o meu primeiro ano, chegou no final do primeiro ano. Eu nem preciso esperar o meu ano todo, né? Chegar lá no meio do ano, eu já faço uma medição do meu NPS. Eu estou planejando chegar no final do ano com 55%. Se no meio do ano eu medir, meu NPS está lá em 35%, está longe. A coisa não está boa, não. Estava planejando chegar no final do ano com 55%. No meio do ano, agora, estou engasgado lá nos 35, 30 e poucos por cento. Aí eu posso verificar, gente, chamar minha equipe toda. O que está acontecendo? Por que os nossos funcionários não estão satisfeitos com a empresa? Temos 6 meses de empresa e o meu indicador principal aqui da satisfação do meu funcionário já foi alarmante. Está em 30 e poucos por cento. O que está acontecendo? As lideranças estão fazendo reuniões periódicas com os funcionários? Estão dando feedback? O que está acontecendo? O erro será que está no dar e receber feedback? Não estão realizando mensalmente as pesquisas de clima organizacional? O que é o resultado? Cadê os resultados dessas pesquisas de clima? Deixa eu ver. Eu, como diretor da empresa, eu quero o resultado, eu quero analisar. E os treinamentos para as lideranças não estão funcionando? Se eu tenho isso tudo muito bem traçado, vai ser fácil de eu parar, analisar e já entender. Espera aí, eu já identifiquei onde está o erro. Vamos corrigir, vamos fazer um novo plano de ação, vamos corrigir para que a coisa mude e chegue lá no final do ano, mesmo que eu não bata a meta, mas pelo menos eu me aproxime o máximo da minha meta. Agora, pensa bem, se eu não tenho nada disso aqui traçado, eu nem tenho o que medir no final do ano. Né? Então, ó, se eu quero manter o melhor clima organizacional possível, minha segunda meta, KR2, manter um índice de turnover abaixo de 10% no primeiro ano. O que é o turnover? Rotatividade, né? Que ele entra e sai. Comecei minha empresa, aí eu estou contratando gente, daqui a pouco está saindo funcionário. Estou contratando funcionário, está saindo funcionário. Então, não é isso, não é um indicador de que tem alguma coisa errada com a minha empresa, né? Então, eu quero manter uma taxa de turnover abaixo de 10% no final do primeiro ano. Qual a estratégia? Adotar as melhores práticas nos momentos das contratações, visando contratar as pessoas corretas, e estabelecer um PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, para os novos funcionários, dar oportunidade de crescimento aos funcionários. Então, o funcionário entrou na nossa empresa, ele já vai entender, ele já vai ter um plano de desenvolvimento individual, ele já vai entender que ali ele vai ter a oportunidade de crescer dentro da minha empresa. Então, o nosso RH tem que estar com isso muito bem estruturadinho. É muito provável que eu chegue no final do ano lá com um índice de turnover excelente.
Agora, se no meio do caminho eu perceber que está tendo rotatividade, está tendo entre-site funcionário, eu vou chegar, vou fazer uma reunião, falar, pera, o que está acontecendo? Nós não estamos contratando as pessoas corretas, as técnicas, as práticas de contratação não estão legais? O que que eu... E o plano de desenvolvimento individual não está sendo implementado? Não está surtindo efeito? O pessoal não tá entendendo? E não está tendo oportunidade de crescimento das pessoas? Elas não estão enxergando isso na nossa empresa? Vamos estabelecer uma pesquisa de desligamento, porque eu quero entender por que que nós não estamos conseguindo atingir esse indicador. Por que está tendo entre-site funcionário? Aí eu traço, eu tendo uma estratégia, é muito mais fácil eu entender o problema para tomar uma ação corretiva e a minha empresa corrigir aquilo e voltar para que daqui a pouco, né, eu consiga atingir os meus indicadores que eu tracei. E aí, ainda tem mais um ainda, hein? Nossa Senhora Aparecida, que tanto de exemplo. Meu Deus do céu! Garantir nossos prazos de entrega de mercadorias. Então, olha lá, KR1, manter nosso giro de estoque acima de 2 no primeiro ano. Estratégia, manter nosso cadastro de produtos sempre atualizado, analisar mensalmente os fluxos de entrada e saída de mercadorias, registrar as movimentações. Então, isso aqui, depois você dá uma lida nisso. Eu quero mostrar para você como que você vai fazer isso. Tem um passo a passozinho aqui. Depois você dá uma lida nesse último exemplo aqui, tá? E aí que eu quero aqui, ó, tente criar OKRs em outras áreas. Estou dando aqui agora, gente, um passo a passozinho para você depois ficar fácil de como você vai meter a mão na massa e criar os OKRs para a empresa de vocês. Ó, vamos lá, que isso aqui é importante, presta atenção. Com base nos exemplos acima, tente criar OKRs para satisfação dos clientes, qualidade, financeiro, conquista de mercado, etc. Em outras áreas que cabe aquele OKR na sua empresa. O Google é uma excelente ferramenta para você pesquisar. Vou te dar os 3 passos para você criar os OKRs de forma fácil. Presta atenção, hein? Primeiro passo, pesquise indicadores na área que você quer. Por exemplo, se você quer criar indicadores na área de satisfação do cliente, então vai lá, porque não tem só o NPS, não. Tem vários tipos de indicador de satisfação do cliente, tá? Então vai lá no Google, digita indicadores de satisfação do cliente. Vai aparecer infinitos sites relacionando diversos indicadores de satisfação dos clientes. Um deles você deve encontrar, por exemplo, um indicador de satisfação do cliente, é o Customer Satisfaction Score. É o CSAT. O que é isso aqui que ele quer dizer? Vamos entender isso aqui, peraí. Vamos entender esse trem aqui para você ver. Mas seria tão bom se meu negócio aqui me ajudasse. Espera aí um pouquinho, gente. Espera aí. Ó, vamos lá no Google, ó. Vou digitar no Google, indicadores de satisfação dos clientes. Vamos lá no Google. Nosso Google bonito. Deixa eu tirar isso aqui para não atrapalhar vocês. Espera aí. Indicadores de satisfação, ó. Vou lá no Google aqui, ó. Nosso velho amigo Google. Digitei lá no Google, indicadores de satisfação do cliente. Se eu estou querendo, né? Eu quero monitorar isso. Na nossa empresa, eu vou fazer questão de monitorar a satisfação do nosso cliente. Então, deixa eu ver que tipo de indicador que eu tenho. Gente, eu digitei lá, indicadores de satisfação do cliente. Vai me aparecer uma tonelada de site. Vocês não dão conta de ler a quantidade de site falando sobre isso. Tem um site aqui, olha aqui, só esse site, ó. Gente, só um site, ó. Zendesk.com.br. Ele está falando aqui de 9 exemplos de indicadores de satisfação do cliente, ó. Vou abrir aqui para ver. Fora uma tonelada de sites que tem ali para baixo. Só um site, ó. Indicadores de satisfação do cliente. Quais são e por que usar? Ó.
Aí está falando o que são, para que serve, papapá, papapá. Aí estamos falando, ó, 9 indicadores de satisfação do cliente. Ó. Vou aumentar aqui um pouquinho. O primeiro já é aquele que eu citei lá, o Customer Satisfaction Score, CSAT. Ó, tem o tempo médio de atendimento, que é o cliente liga para a sua empresa, aí fica lá... Aí até o momento que ele é atendido, aí passa para outra pessoa. Qual foi o tempo médio de atendimento? Quanto menor o tempo de atendimento, mais satisfeito o cliente vai ficar, né? Tempo médio de espera, ele fica lá na linha, lá esperando. Para quem tem um sistema igual essas empresas, Sky, Net, esses troços, o próprio sistema dela já dá o tempo médio de atendimento do cliente, de espera, né? Taxa de abandono, os clientes que ligam para a empresa e aí desiste, demorando demais, o cara vai, desliga o telefone, abandonou, nem esperou ser atendido. O NPS, ó, Net Promoter Score, que eu expliquei para você. Tem um outro aqui, ó, SPS, Service Partner Satisfaction. Tempo real, tempo de resposta inicial. Gente, só esse site, ó, só esse, tem 9. Tá vendo? Nos outros sites devem ter coisas repetidas, mas tem outros indicadores também. Aí, normalmente, nesses sites, eles dão até como que isso é calculado. Ele explica o que é, né? Ó, vou dar um exemplo. Ó. Se você está buscando como calcular o índice de satisfação do cliente, esse é um dos principais indicadores para acompanhar, o CSAT. Tá vendo? É o CSAT, ou pontuação de satisfação do cliente. Permite mensurar quanto um consumidor está satisfeito com o seu produto, parará. Aí você tem que ler, né? Esse KPI é um reflexo direto, papapá, papapá. Aí vamos voltar lá, então. Você viu ali, nós demos o primeiro passo. Primeiro passo, vai lá no Google, digita indicadores de satisfação do cliente. Vai aparecer um monte de sites te mostrando indicadores para aquela área que você quer. Segundo passo. Vou deixar menorzinho assim, mas dá para você ler daí. Segundo passo. Então, aprofunde suas pesquisas e tente entender o que é esse indicador, se ele pode utilizar na sua empresa. Você viu lá o CSTA, CSAT. Se interessa para a minha empresa? Realmente ele serve? Pode ser aplicável na minha empresa? Ou não? De repente, não vi muita... Pesquisa todos, dê uma lida em todos, vê se aquele lá te interessa para a sua empresa ou não. Né? Digite novamente no Google como calcular o Customer Satisfaction Score. Veja o resultado e se ele é aplicável na sua empresa. Então, você viu, olha lá, aquele site, ó, deixa eu voltar aqui, presta atenção. Esse site aqui, ó, ele até mostrou o que é o Customer Satisfaction Score. Né? Agora, ele te ensinou como calcular? Nem sempre o site mostra. Se o site aqui não mostrou como calcular, então vai lá no Google, você achou ele interessante. Ó, esse CSAT parece ser interessante. Agora, como calcular ele? Como calcular o CSAT? Ó, aí, algum site aqui, gente, vai estar mostrando, ó, como calcular. Tá vendo lá? O Customer Satisfaction Score. Aqui, ó. Tem um blog aqui mostrando para você como calcular. Tá vendo lá? Olha aqui, ó. Dessa maneira, a fórmula seria o número de clientes satisfeitos dividido pelo número total de pessoas que responderam a pesquisa vezes 100. Você fez uma pesquisa, né? Quanto aí daquele total de clientes? Quantos estão satisfeitos? Divide pelo total, vezes 100, vai te dar um percentual. Ó, ele dá um exemplo aqui, tá vendo aqui, ó? Por exemplo, aqui, para você ver, ó. Ó, vejamos o exemplo. Suponhamos que você optou pela escala CSAT, ruim, regular, bom, ótimo. Você pesquisou com seu consumidor, né?
Qual o seu nível de satisfação com a nossa empresa? Ruim, regular, bom ou ótimo? Aí vários falaram ótimo, beleza, estou muito satisfeito. Outros falaram, não, não gosto, não estou satisfeito. Parará, parará. No final, olha lá, ó, 150 pessoas responderam a sua pesquisa no total, né? 120 responderam com ótimo e bom. 30 responderam com regular, ruim e regular. Então, você pega 120 dividido por 150, ou seja, dos 150 pesquisados, então você não necessariamente precisa pesquisar todos, né? Você pesquisa um grupo, se você tem 10 mil clientes, você não vai ligar para os 10 mil clientes. No caso aqui, a empresa ela pegou 150 clientes, ligou, daqueles 150, você identificou que 120 estão satisfeitos. 120 dividido por 150 vezes 100, deu um percentual de 80%. Beleza. Tá? Então, isso aqui serve para a nossa empresa? Pode ser que você, não serve não. Então, vamos pesquisar outro. Essa aqui é a dica que eu estou dando. Terceiro passo, né, que é o segundo passo, eu tinha falado, ó, veja se o resultado e entenda se ele é aplicável na sua empresa. Terceiro passo, se ele for aplicável à sua empresa, por fim, digite novamente no Google, para você criar a estratégia, né? Se ele for realmente interessante para a sua empresa, digita no Google, como melhorar o Customer Satisfaction Score. Novamente vai aparecer infinitos sites te dando estratégias para melhorar esse indicador. Vamos ver na prática. Ó. Volta lá no Google, digamos que você viu esse CSAT e falou, olha, esse indicador é ideal para a minha empresa, vou trabalhar com ele. Vamos botar ele lá na nossa empresa. Então, por fim, como melhorar o indicador CSAT. Ó, olha aqui, gente. Graças a Deus, hoje nós temos o nosso Google. Nossa Senhora! Oh, o que seria de nós sem Google, né? Confira, olha lá, o primeiro site, ó. Tem diversos, tem uma tonelada de site ali, gente, ó. Olha lá. Um monte de sites aqui falando. Mas o primeiro já está falando, ó. 8 estratégias para melhorar a satisfação dos seus clientes, ó. Olha que bonitinho. Está falando aqui, ó. Vamos ver se ele realmente nos dão estratégias aqui bacanas, né? Pode ser que esse site não dê, vamos pesquisar outro. Tem que dar uma lida, ó. Olha lá, confira 8 estratégias para aumentar a satisfação de seus clientes. Primeiro, capacite seu time de vendas e atendimento ao cliente. Ó, treinamento para o nosso time de vendas, para os nossos atendentes. Outro, seja customer-centric. Aí tem que ler aqui para ver. Ser customer-centric é basicamente colocar o cliente no centro do seu negócio. Vocês vão colocar o nosso cliente no centro do nosso negócio. Aí está falando aqui das estratégias. Invista em interatividade no ponto de venda, no PDF. PDV, desculpa, eu tô com F na cabeça. PDV, ele está falando aqui. Proporcione uma experiência, que eu nem sei esse termo aqui, o que é. Faz digital, né? Realmente eu não sei. Tá vendo? É bom para você aprender, essas coisas a gente aprende para danar. Demonstre o valor do seu produto. Deixa eu ver o que é esse termo aqui. A interatividade nos leva ao faz digital. Outro conceito interessante trazido ao cotidiano dos negócios pela transformação digital. O termo vem da junção de físico e digital. Para ser físico e digital ao mesmo tempo. Nossa, é bom que a gente pesquisar isso, a gente aprende demais. Ofereça mais agilidade. Então, essas estratégias aqui eu não gostei, não. Vai procurar lá no outro site. Tem dezenas de sites lá te dando sugestões de estratégias de como melhorar o seu indicador. E para todas as áreas. Então, gente, tá vendo? É só você analisou já. É só você seguir os passozinhos. Então, vamos tentar dar um outro exemplo rápido aqui, né? Eu quero um indicador. Vamos tentar pegar um indicador aqui. Vamos criar um indicador
na área digital, né? Vou criar meu perfil lá no Instagram, não é? Então, eu preciso monitorar para ver se o negócio está funcionando. Primeiro passo, pesquisa indicador, vai lá no Google e digite indicadores de marketing digital. Primeiro passo. Ó, vamos lá. Ó, deixa eu tirar as coisas aqui da frente de vocês. Espera aí. Indicadores de marketing digital. Vocês não vão dar conta. Isso aqui tem indicador demais. Nossa Senhora. Ó, vou pegar um aqui. O primeiro sitezinho. Ó, ele fala do KPI, né? Que o KPI, OKR, é um conceito, né? Muito parecido. Então, ele fala ali, ó, taxas de cliques, custo por cliques, custo por ação, qualidade e quantidade de leads adquiridos, taxa de conversão, né? Aí cabe a você pesquisar, entender qual indicador desse aqui vai servir para você. Se você está criando um site, né, quer melhorar a taxa de conversão, então, taxa de conversão, né, quantidade de pessoas que visitam meus sites e, no final, acabam comprando da minha empresa. Ah, isso aqui me interessa. Você achou? Leu? Falou, beleza. Né? Isso aqui me interessa. Qual o próximo passo? Próximo passo, se aprofunde e tenta entender como calcular essa taxa de conversão. Você viu que a taxa de conversão é importante para você. Isso vai te ajudar na sua empresa. Mas como é que eu vou calcular a taxa de conversão? Volta aqui no Google, aqui, como calcular a taxa de conversão. Ó, tem que perder um tempinho estudando. Gente, isso aqui vai estudar. Ó, o que é taxa de conversão e como calcular. Aí tem diversos sites aqui explicando para você. Fica aparecendo esses troços indesejáveis aqui na nossa tela. Ó, tem aqui a fórmula, ó, de como calcular a taxa de conversão. Então, isso aqui é útil para você? Opa, isso aqui vai servir lá na minha empresa certinho. Vou adotar esse indicador taxa de conversão. Qual a estratégia? Como aumentar, ó, como aumentar a taxa de conversão. Olha lá, ó. Primeiro site, ó, 7 táticas de como aumentar a taxa de conversão. Ó, aí tem que estudar um pouquinho. Tem que perder um tempinho estudando. Gente, mas isso aqui, gente, é a melhor forma de você aprender. A gente aprende coisa demais fazendo esse tipo de pesquisa. Olha lá, tá vendo? Ó, como melhorar táticas de como aumentar a taxa de conversão. Inclua testes AB na estratégia. O que é isso? Tem que ler, tem que entender. Tenha uma proposta de valor bem definida. Tem que ler, tem que entender. Siga as etapas do funil de vendas. O que é funil de vendas? Vai pesquisar o que é funil de vendas. Tem um monte, é interessantíssima a estratégia de funil de vendas. Tem um monte de vídeos na internet aí da Rock Content explicando sobre funil de vendas. Vai aprender. Você está se formando em administração de empresa, gente. Você que está se formando em administração de empresa, se não conhece funil de vendas, pede para a Siciliana voltar alguns períodos atrás aí e refaça algumas matérias. Seja objetivo na linguagem de marca. Antecipe seus objetivos. Então, dá várias estratégias de como você melhorar a sua taxa de conversão. Então, tá vendo? Eu te dei aqui, gente, um passo a passozinho muito bacana de como você pode vir aqui no seu plano, ó. Vamos lá para o nosso modelinho, ó. Ó, né? O que é que você tem que fazer lá na parte final do seu plano de marketing? Última partezinha do plano de marketing. Definir os seus OKRs, ó. Aqui são exemplos. Eu coloquei aqui vendas, mas vocês é que têm que entender quais os tipos de OKRs são mais úteis a vocês. Vendas é bom para você? Então, beleza. Se não,
Se você tem outros indicadores melhores, então substitua. Estou dando algum exemplo, né? Indicadores de vendas, como indicadores objetivos para encantar cliente, né? Então, ó, aí você cria, eu estou sugerindo a você criar, no mínimo, 4 OKRs. 4 OKRs daí para cima. Agora, o grupo é que tem que entender se tem mais indicadores que ele pode criar. Aí você vai fazer assim, ó, criar um objetivo e para cada objetivo 2 KRs. E para cada KR uma estratégia. Olha lá, um objetivo, encantar nossos clientes. Primeiro KR, alcançar o nível 9 de satisfação do cliente em 3 anos. Investir em estratégia para melhorar a experiência do cliente, papapá, papapá, papapá. Indicador 2, citar o indicador e citar a estratégia. Tudo pesquisando no Google, seguindo esse passo a passozinho. Ó. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Gente, infelizmente, não tem uma forma melhor de você aprender isso e você criar, desenvolver isso para o seu plano. Não tem uma forma melhor do que botar a mão na massa. Não tem jeito. Eu estou dando o caminho para vocês. Eu já criei esse roteirinho para vocês aqui. Agora, cabe a vocês agora pesquisarem, entenderem, verificar como é que isso é feito, quais os OKRs podem ser mais ideais para a sua empresa. Infelizmente, eu não tenho como, não tem uma forma melhor de eu ensinar isso para vocês. Vocês têm que pesquisar, têm que botar a mão na massa, tem que pesquisar, digitar lá indicadores disso, indicadores daquilo, indicadores de retenção de funcionários, indicadores de melhoria de clima de trabalho. Vai pesquisando, vai aparecendo indicadores, aí você vai, opa, como é que eu calculo esse indicador aqui? Como calcular esse indicador? Vai vendo como calcula. Pô, então, isso aqui tem aplicação na minha empresa? Tem. Opa, então eu vou pegar esse aqui como um OKR para mim. Beleza, agora, qual a estratégia? Como melhorar o indicador tal? Pesquisa de novo no Google. Sempre vai ter uma resposta. É muito difícil você não achar a resposta no Google sobre esses temas aí que a gente está falando. Pessoal, dúvidas? Várias, né? Ficou claro? Ou não? Claro. Tá tranquilo, né? Finalzinho vai ficando difícil. Tá, esse plano, Jesus amado. Mas vai ficar, os trabalhos vão ficar bacanas. Pelos trabalhos que eu tenho visto aí, tem trabalhos bacanas. Pessoal, aí olha só. À medida que vocês começarem a botar a mão na massa, vai surgir dúvidas. Essa agora é a reta final do trabalho, né? Ficou uma rapinha da matéria, que isso aqui eu mato com muita facilidade na aula que vem. Que é, aí agora, o que falta para a gente fazer? Vamos só entender agora. Vamos entender agora onde nós estamos. Eu tenho que compartilhar a tela de novo aqui. Onde nós estamos, né? Ó, vamos voltar aqui para o plano, ó. Depois desses OKRs, ó, tá lá na minha tela, os OKRs, acabou os OKRs, acabou, já aí agora é a parte do plano financeiro. Então, no segundo tempo, eu vou explicar a segunda parte do plano financeiro. Trabalho, acabou. Falta ainda, a única coisa que está faltando é lá, como eu falei para vocês, a gente começou mesmo pelo capítulo 2, análise, né, do microambiente, do macroambiente, né, a matriz SWOT, depois veio o plano de operações, depois o plano de marketing, né? Aí quando a gente termina, aí já estamos terminando o plano financeiro. Quando termina, aí a gente volta e faz o sumário executivo.
que é o capítulo 1 lá. Vocês tinham feito só o Canvas, né? Porque aí agora, gente, tudo que você vai colocar aqui agora no seu sumário executivo já está pronto em alguma parte lá embaixo, né? Por exemplo, aqui, ó, eu estou falando para vocês fazerem um breve resumo desse mercado. Vocês já pesquisaram sobre esse mercado aí, no capítulo 2, na análise lá do macroambiente, do setor, esse troço, vocês já fizeram, já sabem mais ou menos como é que está esse mercado. Faça um resumo do seu público-alvo. Vocês já definiram lá na segmentação, público-alvo de vocês. É só trazer para cá. Faça um breve resumo das expectativas da empresa quanto ao faturamento. Hoje nós vamos falar na segunda parte do plano financeiro, nós vamos começar a trabalhar o fluxo de caixa para os próximos 5 anos. Depois que você fechou a planilha lá, você já vai estar com os números prontos para trazer para cá. Então, não tem mistério. O que mais? A missão, visão, valores. Agora que você já está com o trabalho todo prontinho, quem ainda não fez missão, visão, fica facinho de você fazer missão, visão, valores. Na próxima aula, gente, na próxima aula de plano de negócio, aí eu vou vir aqui, ó, e matar isso aqui rápido. Missão, visão, valores, vou passar para vocês, dar uma aula nova sobre missão, visão, valores para você realmente estar 100% apto para vir aqui criar a missão, visão, valores do trabalho de vocês. A estrutura legal, você já até criou lá o plano de operações, já sabe quem são os sócios, quem são os diretores, e tal. Só preencher isso aqui. Aí, na hora que eu vou tornar a falar disso aqui. O que mais? O capital social. Quando você encerrar a planilha, você vai saber exatamente quanto você precisa para abrir a empresa. Né? Digamos que a gente fechou aquela planilha do financeiro lá, quando a gente encerra ela, você falou, ó, então eu vou precisar de 200 mil para abrir a empresa. Então, qual que é o capital social? 200 mil. Só vim cá. Opa, peraí, de baixo aqui, ó. Qual que é o capital social? 200 mil. Vamos supor, tenha 4 sócios, vamos acrescentar mais um aqui para ficar uma conta redonda. Ó, são 4 sócios, né? Quanto que fica para cada sócio? 200 mil? 50 mil para cada um, não é? Isso aqui é um número, hoje, é meio fictício, né? Por isso que isso aqui a gente deixa para o final. Quando você encerra a planilha do financeiro lá, ela te dá lá o total do investimento inicial seu. Quanto você precisa para abrir a empresa? É o seu capital social. Eu preciso para abrir a empresa 200 mil reais. Cada sócio vai dar 50 mil, nós vamos abrir a empresa. Então, tá vendo? Aí pronto. Ó. Aí é o capítulo 2. Então, na aula que vem, só dar uma encerrada nisso aqui, falar de missão, visão, valores. Eu já entro no capítulo 4, falando sobre investidor anjo, outros assuntos e tal. E daqui a pouquinho, a gente já vai iniciar a nossa parte do projeto, né? Só para você ver aqui que a gente está bem em dia com a coisa, ó. Hoje, olha qual que era o nosso cronograma, ó. Hoje eu estou encerrando o OKR, era para ter encerrado na semana passada, mas tudo bem, encerramos hoje. Hoje, ó, 31/5, eu já dei uma pincelada no sumário executivo aqui com vocês. Semana que vem eu vou só falar de missão, visão, valores. No segundo tempo hoje, eu vou falar da segunda parte do plano financeiro. Está tudo como a gente tinha programado lá no início. Aí, ó, vocês vão ter até o dia 14/6 para a gente tentar, né, entregar esse trabalho já mais ou menos pronto, e vai ficar esse período aqui fazendo ajustes, ó. Fazendo ajuste no trabalho, até o dia 14/6 lá. Na verdade, até o dia 21/6, a gente ainda pode ficar fazendo ajuste no trabalho. Então, tem 20 dias pela frente aí para a gente poder, vocês terminar esses OKRs, para fazer os ajustes, me mandar o trabalho para eu poder corrigir, acertar as áreas, fechar a planilha do financeiro. E nesse meio tempo, enquanto a gente está fazendo ajustes, na próxima aula,
Eu estou falando aqui que vou falar da apresentação só no dia 14/6, mas eu já quero, na próxima aula, já começar a falar de apresentação. Nem vou esperar dia 14, tá vendo? Vou até antecipar. Próxima aula, eu já vou começar a falar de apresentação para vocês já começarem a ter ideias sobre as apresentações de vocês. Tá legal? Então, tá mais ou menos, tá bem encaminhada a coisa aí. Pessoal, dúvidas? Ou tá tudo tranquilo? Podemos encerrar? Se tiver alguma dúvida, traga para a próxima aula, então. Eu vou dar um intervalo agora, 10 minutos, pegar uma água. 8h40, estamos começando a aula de projeto, aí eu vou falar do plano financeiro, a outra parte do plano financeiro. Pessoal, beijo no coração de todos, até daqui a pouquinho.